Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fábio Santos e nesta videoaula eu irei abordar o tema como rodar LLMs em uma máquina sem GPU por meio do Llama CPP. Pessoal, nesta videoaula eu irei especialmente abordar o tema LLM quantizado ou quantizada, certo? Especialmente o formato GGUF. Vocês já ouviram falar em LLM quantizada? É um tema muito interessante. Corriqueiramente eu recebo mensagens de colegas que acompanham o canal me perguntando se é necessário ter uma máquina com GPU para poder rodar uma LLM. E normalmente eu costumo responder que é possível rodar uma LLM numa máquina que não tem GPU, que tem apenas uma unidade de processamento central. No entanto, o tipo de LLM que é possível rodar numa máquina sem GPU é um tipo chamado LLM quantizada. Beleza? E para que seja possível rodar uma LLM quantizada numa máquina sem GPU, nós podemos utilizar uma ferramenta chamada Llama CPP. Beleza? Então, nesta videoaula, eu irei focar nessas ferramentas. Beleza? Nesses conceitos. Demonstração. Como é de praxe, sempre no início do vídeo eu costumo realizar uma demonstração de uma aplicação baseada em LLM. Nesta videoaula, eu irei realizar a demonstração de um chatbot que ele é baseado em uma LLM quantizada. Ok? E vale ressaltar que essa LLM quantizada ela está rodando na minha máquina. Eu não estou utilizando nenhuma API, por exemplo, que viabiliza que o chatbot possa consumir a LLM que está rodando na nuvem. Alguns exemplos de APIs. A API da Grok, a API da OpenAI, beleza? Da NVIDIA. Então, a ideia é rodar uma LLM na nossa própria máquina. E em outras videoaulas eu ensinei a usar algumas ferramentas de suporte a LLMs locais a rodar na própria máquina. Por exemplo, o LM Studio, certo? O LM Studio é uma ferramenta muito útil, que ela permite que seja possível rodar LLMs quantizados em nossa máquina. É possível a gente fazer download de LLMs quantizados para o LM Studio. E ao mesmo tempo o LM Studio ele também é um servidor de inferência, né? Que viabiliza que aplicações possam utilizar essas LLMs instaladas no LM Studio por meio de uma API. Uma alternativa ao LM Studio também tem o Llama, também tem o GPT-4 também, é uma outra opção. Mas vamos supor o seguinte cenário onde a gente não tem, né, o LM Studio instalado na nossa máquina, não tem o Llama instalado na nossa máquina, certo? Então, como tornar possível a execução de um LLM em nossa máquina sem GPU? É isso que realmente eu irei explicar nessa aula. Então vamos para a demonstração. Eu vou agora demonstrar aqui uma aplicação que é um chatbot. E o que é legal desse chatbot, pessoal, é que o front-end dele é baseado em uma outra ferramenta que eu já gravei uma videoaula, que é a ferramenta Mesop, que é uma ferramenta de suporte à criação de front-end, ou seja, de interface gráfica com o usuário, para aplicações baseadas em LLM. E o legal dessa ferramenta, acho que vocês já devem ter notado,
é que o estilo dos elementos gráficos, né, é um estilo Google. Essa ferramenta, inclusive, ela foi criada pela Google. É uma concorrente a uma outra ferramenta muito utilizada, que é a Streamlit, beleza? Então eu vou iniciar aqui uma demonstração, eu vou perguntar para ele, quem é ele, né? Quem é, quem é você? Quem é você? Tá aí, ó. É, como sou uma inteligência artificial, não tenho uma personalidade ou identificação pessoal. Estou aqui para fornecer informações, ajudar com qualquer tarefa que você possa precisar, né? Como posso ajudá-lo hoje? Beleza. Sei lá, eu vou perguntar para ele quem descobriu a América. Quem descobriu a América? A América foi descoberta por Cristóvão Colombo em 1492, num lugar chamado Nova Gália. Beleza, pessoal? Então eu poderia ficar aqui interagindo com esse chatbot baseado numa LLM quantizada. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês essa LLM quantizada. E depois eu vou explicar como essa aplicação foi desenvolvida. Vale ressaltar que eu desenvolvi duas aplicações. Essa que vocês estão vendo, que ela é baseada numa LLM quantizada, disponível lá no Hugging Face. E uma outra demonstração, uma outra aplicação, um outro chatbot, que ele é baseado num LLM quantizado que eu quantizei. Olha só que legal. É um LLM que ele foi fine-tunado, né? É um LLM fine-tunado, um LLM baseado em Llama 3. E eu quantizei este modelo, né? De modo que seja possível rodar esse modelo quantizado na minha máquina. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, beleza? Então, vamos agora continuar a nossa aula. E vamos entender agora, brevemente, LLM quantizado. Vamos ter uma ideia, né, sobre LLM quantizado. Vale ressaltar que seria bem legal, de repente, gravar uma videoaula só sobre LLM quantizado e explicar nos mínimos detalhes essa técnica. Então eu vou pensar sobre isso. Se vocês tiverem interesse, por favor, enviem mensagens, postem mensagens sobre esse interesse, beleza? Então vamos lá. O que é uma LLM quantizado, né? Pessoal, é um modelo que foi submetido a um processo chamado quantização para reduzir o seu tamanho e acelerar sua execução. A quantização torna os modelos mais leves e menos exigentes em termos de recursos computacionais, o que os torna mais adequado para execução em CPUs. Olha só que legal. Em máquinas sem GPU. E aí, pessoal, nesta videoaula eu irei especialmente utilizar LLM quantizado no formato GGUF. Beleza? GGUF refere-se a uma forma específica de armazenamento e manipulação de pesos quantizados de LLMs. Beleza? O GGUF é um formato que facilita a utilização de modelos quantizados em diversas plataformas, incluindo aquelas que utilizam apenas CPUs. Ok? Então, repetindo, GGUF é um formato de quantização. Beleza? Esse formato de quantização, ele reduz o tamanho de um LLM base, vamos dizer assim, um LLM pré-treinado, base, né? Originalmente voltado para rodar em GPUs. Beleza? Como eu já disse, é uma técnica muito eficiente, muito interessante.
nós podemos compreendê-la como uma forma de compactação, né? Uma forma de compactar um modelo. Beleza? Um LLM. Então, continuando, falando um pouco agora a respeito de ferramentas, eu já falei um pouquinho, né? Mas as ferramentas que eu utilizei, né? Especialmente o Llama CPP e o Mesop. Mesop, como eu já disse, eu gravei uma videoaula só sobre esse framework, né? O Mesop. Beleza? A novidade desta videoaula é o Llama C++. Ok? Para instalar essas ferramentas é muito fácil, basta abrir, né, um terminal e executar exatamente um pip install llama_cpp, certo? Na sequência setters and transformers e Mesop. Depois eu vou mostrar passo a passo como instalar essas ferramentas. Vamos fazer o seguinte, eu vou acessar o repositório do Llama CPP. Né? Então tá aqui, ó, pessoal, Llama CPP, eu vou colocar na descrição desse vídeo essa URL. E nesse repositório aqui tem muita informação. Né? Tem aqui as últimas notícias sobre as atualizações, né? Tem aqui alguns hot topics, beleza? Aqui, ó, descrição. Ó. O objetivo principal do Llama CPP é habilitar inferência LLM com o mínimo de setup. Olha só que legal. Né? O estado da arte em performance, em uma ampla variedade de hardware. Olha aí, pessoal. Local e nuvem. Beleza, né? Muito legal, pessoal. Muito legal. E além de viabilizar a execução de LLMs quantizados numa máquina, o Llama CPP ele fornece suporte também à quantização de modelos, quantização de LLMs. Muito legal, pessoal. Vamos descer aqui um pouquinho. E aqui observem aqui, ó, modelos suportados, fine tunes typicals, modelos bases. Aqui é uma lista, né, de modelos bases, LLMs bases que foram fine-tunados, que foram quantizados, né? Observem que a lista realmente é diversa. Aqui modelos multimodais, que também passaram por esse processo de quantização. E aqui, olha só que legal, aqui tem a biblioteca, né, uma lista de bibliotecas que fornece suporte ao Llama CPP, e é possível a gente observar aqui essa primeira, ó, que é a Llama CPP Python, que é a que a gente vai aprender a usar, né? Aqui eu usei para viabilizar que seja possível rodar modelos quantizados na minha máquina e, consequentemente, implementar um chatbot que usa esses modelos quantizados através do Llama CPP, viabilizado através da biblioteca Llama CPP Python. Ok? Vamos descer mais um pouquinho aqui. E olha só que interessante, ó, o UI. O que é o UI? Aqui é possível a gente observar uma lista de ferramentas de alto nível, ferramentas que são baseadas em UI, ou seja, interface com o usuário, como, observem aqui, ó, como o LM Studio, que a gente, né, aprendeu a usar. Olha aqui, ó, o Llama. Aqui tem uma lista, né, de ferramentas. O que é legal é que essas ferramentas elas utilizam o Llama CPP para prover a execução de LLMs quantizados. Olha só que legal. Beleza? Tem demonstração, tem... Bom, como eu já disse, eu vou colocar na descrição desse vídeo essa URL para que vocês possam acessar e estudar, né, essa documentação. Beleza? O Mesop, eu já gravei, né, uma videoaula sobre essa ferramenta, então vou deixar também na descrição desse vídeo o link da videoaula sobre o Mesop, beleza? Então, quais são os passos para a gente
preparar um ambiente e instalar nesse ambiente as ferramentas. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é criar um ambiente virtual. Para criar um ambiente virtual, a gente vai digitar lá no terminal, né? Python-m, vm myenv. Beleza? Então vocês vão abrir um terminal, um PowerShell, por exemplo, e vocês vão digitar essa sequência de comandos aqui. Ao criar o ambiente, o próximo passo é ativar o ambiente virtual. E para ativar o ambiente, vocês vão digitar exatamente esse comando que vocês estão vendo aqui. Uma vez ativado o ambiente virtual, vai ser possível nós instalarmos nesse ambiente as ferramentas, as bibliotecas, que fornecem suporte ao Llama CPP, que fornecem suporte ao Mesop, certo? Então, para instalar essas ferramentas, basta digitar essa sequência aqui de comandos, né? pip install, llama_cpp, setters sem traço transformers, Mesop. E dessa forma as bibliotecas que são necessárias para rodar, né, o código que implementa os chatbots baseados em LLMs quantizados, vai ser possível. Ok? Exemplos de código. Então vamos lá. Vamos agora estudar um pouquinho o código. Eu vou abrir aqui o terminal, aliás, o Visual Studio, melhor dizendo. Aqui, ó, o Visual Studio. E esse código que eu vou explicar agora para vocês é o código daquela aplicação, daquele chatbot que eu demonstrei no início da videoaula. Beleza? Então vamos lá. Nesse primeiro bloco de código, o que está acontecendo aqui? Estão sendo importados os módulos, ou melhor dizendo, as dependências que fornecem suporte às ferramentas Mesop, Llama CPP, beleza? Então observem que essas três linhas aqui iniciais, algumas classes do Mesop estão sendo importadas. E essa linha aqui, é possível observar que a classe Llama da dependência Llama_CPP, da biblioteca Llama CPP, está sendo importada. Ela que vai oferecer suporte ao carregamento, vamos dizer assim, de um LLM quantizado. E esse carregamento ele vai ocorrer exatamente aqui, ó, nesse bloco de código. Então observem que através da classe Llama, que foi importada da biblioteca Llama_CPP, especialmente por meio do método from_pretraining, é possível nós especificarmos, olha só que legal, ó, esse parâmetro repo_id, que corresponde ao ID que identifica um LLM quantizado, uma LLM quantizada, disponível lá no Hugging Face. Beleza? Que é exatamente essa LLM aqui, ó, o Kiwin. Deixa eu mostrar para vocês, eu vou acessar aqui o Hugging Face e tá aqui, ó, o Kiwin 2, beleza? Olha só que interessante, aqui ao lado é possível a gente observar que nesse repositório tem várias versões desse LLM quantizado. Cada versão corresponde a um nível de quantização. Observem aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 8 bits. Beleza? Ou seja, nível de quantização se refere, vamos dizer assim, ao nível de compactação do modelo base. Se a gente acessar aqui essa opção, File em Versions, é possível a gente visualizar exatamente várias versões de LLMs, do LLM quantizado em diferentes níveis de quantização. Então aqui tem 16 bits, 2 bits, 3 bits, 4 bits, 5, 6, 8. E observem que de acordo com o nível de quantização, observem o tamanho correspondente ao modelo. Interessante, né, pessoal? Legal, né? Beleza? Ok. Então, vamos voltar lá para o código. Como eu já disse, né, nesse bloco de código, o modelo LLM quantizado, que está disponível no repositório,
Se esse LLM ele não estiver na sua máquina, vai ser feito o download para sua máquina deste LLM, beleza? Vai ser feito o download para um determinado diretório da sua máquina, de modo que isso só acontece na primeira vez que a aplicação for executada. Uma vez que for feito o download para sua máquina do LLM quantizado, numa próxima execução da aplicação não será feito novamente o download, ok? Então essa variável LLM ela vai guardar a referência do modelo quantizado que foi carregado. Ok. E aí, na sequência, é possível nós observarmos aqui uma função chamada getResponse. É essa função que vai obter a resposta do LLM. Observem que ela tem aqui um argumento de entrada, né, que é o input underline text. Esse argumento de entrada ele vai trazer uma questão do usuário, beleza? Uma questão do usuário. E aí observem que esse argumento está sendo usado exatamente aqui, ó, como conteúdo do usuário, né, que faz parte aqui do payload ou da mensagem que vai ser enviada para o LLM para que ele possa processar. Né? Então observem que tem dois papéis aqui, ó, do sistema e do usuário, cujo conteúdo do sistema é um prompt, né? Observe, ó, você é um assistente que fornece respostas para a questão, né, para a questão do usuário, certo? E o outro papel é o usuário, cujo conteúdo corresponde ao valor dessa variável, né, desse argumento de entrada, que é a questão, é a pergunta do usuário. Um outro parâmetro importante aqui é a temperatura, que especifica o grau de criatividade do modelo para gerar o texto, gerar a resposta. Né? Quanto menor esse valor, menos criativo, vamos dizer assim, será o modelo. Quanto mais próximo de mais criativo será o modelo. No entanto, o risco do modelo alucinar é maior. Ok? Bom, vamos descer. E aí, na sequência, é possível a gente observar aqui uma sequência de código, e basicamente o que essa sequência de código faz é criar o front-end. O front-end baseado em Mesop do chatbot. Beleza? Na videoaula sobre Mesop, eu falei, né, eu expliquei cada um desses itens aqui. Beleza? Por exemplo, essa função page aqui está bem claro qual é a finalidade dela. Né? É ela que vai criar, vamos dizer assim, o front-end, né? a página que viabiliza a interação com o chatbot. Ok? E aí, na sequência, nós temos aqui uma função, que é a função transformer. Essa função é muito importante, porque é ela que faz vamos dizer assim, a interface, melhor dizendo, o meio de campo entre o front-end, que o usuário ele utilizará para interagir com o chatbot, certo? E com o LLM, beleza? Observem que essa função normalmente ela é chamada quando o usuário ele digita alguma coisa lá no front-end, beleza? Quando ele faz uma pergunta para o usuário, por exemplo. Quando ele faz uma pergunta para o usuário, essa função é chamada, ela vai receber como entrada exatamente, observem aqui, ó, o input, né, que é exatamente, esse input é um argumento do tipo string, né, que vai trazer a pergunta do usuário, e aí observe, ó, que esse argumento input ele vai ser passado exatamente como argumento de entrada para a função getResponse, que é aquela função que eu expliquei agora há pouco, ó, que vai receber a pergunta do usuário, certo? Que será adicionada aqui nesse payload, message, que vai ser passado para o LLM para que ele possa gerar uma resposta, beleza? Então, uma vez que a resposta é gerada, essa resposta vai ser retornada pelo método getResponse e vai ser guardada aqui, ó, na variável resultado. Beleza? E aí, para que a resposta seja printada, exibida lá na interface, né, de interação com o chatbot, a gente implementa aqui, ó, esse bloquinho de código que basicamente ele vai viabilizar que seja possível
extrair a resposta, certo? Que foi retornada pelo LLM e colocar essa resposta, pegar um pedaço dessa resposta e colocar essa resposta lá no front-end do Mesop. Beleza? Certo? Então, tranquilo, né? Tranquilo. O legal desse exemplo é que ele mostra especialmente como nós podemos usar o Llama CPP, que é a estrela, é a ferramenta estrela desta videoaula, que viabiliza que seja possível, né, que um LLM quantizado rode na nossa máquina. Beleza? Certo? Ok. Um outro exemplo de código que eu quero mostrar para vocês é um código bem interessante. Eu havia falado que são dois exemplos, né, de aplicação. Deixa eu... Então, CLS aqui embaixo. Pronto. Eu havia falado que são dois exemplos de aplicações, dois chatbots que eu criei. O primeiro, que ele utiliza aquele LLM quantizado, o Kinwin 2. E o segundo, que ele utiliza um LLM que eu quantizei. Olha só que legal. Esse LLM quantizado é um LLM, olha só que legal. É um LLM que foi fine-tunado do Llama 3. O Llama 3 é o modelo base, né, o modelo base, que foi fine-tunado usando um conjunto de dados próprio, certo? Então, o resultado do fine-tuning foi uma nova versão do Llama 3, especializado em um determinado conjunto de dados próprio que eu forneci. E na sequência eu quantizei esse modelo que foi fine-tunado nesse formato aqui, no formato GGUF, que agora há pouco eu falei um pouquinho sobre ele. Olha só que legal. Então, eu quantizei e observem que o LLM quantizado, ele tá localizado neste diretório aqui, ó, esse aqui é um path, né, da minha máquina, e ele está localizado neste diretório aqui, ó. Vale ressaltar que esse diretório ele também é usado pelo LM Studio, né? Mas essa aplicação ela não utiliza o LM Studio, beleza? Não, eu só estou aproveitando aqui o path, né? O diretório onde o arquivo que contém o LLM fine-tunado e quantizado está localizado, né? Está armazenado, beleza? E ressalto, minha máquina não está na nuvem, ou seja, não é necessário usar nenhuma API, e o melhor, né, não é necessário usar uma GPU. Ok, na sequência, basicamente o que eu estou fazendo aqui, ó, é especificar exatamente o diretório e o arquivo quantizado, beleza? Que deverá, o arquivo quantizado, o LLM quantizado, que vai ser carregado pelo Llama. E onde isso é feito? Exatamente aqui, ó. Novamente, a classe Llama está sendo utilizada e eu estou passando para ela, ó, como argumento de entrada, model_path, eu estou passando justamente o path onde está localizado o LLM quantizado. Olha que legal. Beleza? E aí, consequentemente, o meu LLM, fine-tunado e quantizado, ele vai ser carregado e vai ser referenciado por meio dessa variável aqui, ó, da variável LCPP_LLM. Beleza? Além desse parâmetro, tem outros parâmetros aqui, como o número de thread, o tamanho do bash, o número de camadas de GPU, a janela de contexto, certo? Beleza? Bom, de forma semelhante ao exemplo anterior, a gente tem aqui um método chamado get_response, que é o método que vai retornar a resposta do meu LLM quantizado. Então, essa função recebe aqui, ó, um argumento de entrada que é um texto. O que é esse texto? Esse texto é exatamente a pergunta do usuário, a questão do usuário, certo? E aí observem que esse texto ele vai ser passado como entrada aqui, ó, por esse argumento prompt, para que ele seja formatado, beleza? Então, ele vai ser formatado, observem, ele vai ser formatado neste prompt,
que é responda as questões, tudo bem? As questões de um humano, né? Então, essa variável prompt aqui, ela vai receber o texto do usuário, a questão do usuário. No final das contas, a gente vai ter aqui, né, uma string formatada, né, um prompt formatado, beleza? Que vai ser guardado aqui nesse argumento prompt. Né? Melhor dizendo, nessa variável prompt que vai ser passada aqui para esse parâmetro prompt. Beleza? Deixa eu bater um enter para ficar mais claro. Que tá. Pronto, assim fica melhor. Então, repetindo, o texto, né? O texto vai passar, o texto, ou seja, a pergunta do usuário, vai passar por uma formatação para estar de acordo com um determinado formato de prompt. E aí, esse formato de prompt que terá a questão do usuário vai ser guardada aqui na variável prompt, que observe, ela vai ser passada como entrada, né, para o argumento ou para o parâmetro prompt, beleza? E aí é exatamente aqui que a mágica vai acontecer, né? Que o LLM ele vai gerar uma resposta para a pergunta do usuário, e essa resposta vai ser guardada aqui na variável response, certo? E aí o conteúdo dela vai ser retornado. Vai ser retornado para onde? Vai ser retornado exatamente aqui, ó. Vocês estão lembrados da função transform que agora há pouco eu falei? Que essa função ela vai ser chamada quando o usuário ele realiza uma pergunta, ele digita alguma coisa lá no front-end, né? E quando ele clica lá no botão enviar, essa função vai ser chamada. Observe, ela vai receber como argumento de entrada a pergunta do usuário, né, através do input, que vai ser passado como argumento de entrada para a função get do LLM response, que eu acabei de explicar, que vai gerar a resposta, que vai ser guardada aqui na variável string, certo? Aquela mesma lógica anterior, né? E aí vai ser possível, através desse laço aqui, desse bloco de código, extrair do conteúdo guardado aqui na variável string, dos metadados que estão guardados, que contém a resposta que vai ser printada, o conteúdo da resposta que vai ser printado lá no front-end. Imagina que vocês estão curiosos com relação a esse argumento aqui, ó, history. Esse argumento ele é bem legal, ele traz todas as mensagens que foram trocadas entre o usuário e o LLM. Então, para quem quer usar a memória da interação, é interessante esse argumento aqui. Eu não usei nesse exemplo, beleza? O resto, pessoal, do código é aqui, criar a página, né? Criar a página, aqui configurar a página, certo? Isso aqui é padrão do Mesop. Beleza, pessoal? Então vocês viram aí que o Llama CPP é muito bacana, né? Muito legal para viabilizar que seja possível rodar na nossa máquina LLMs quantizados. É isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa visual. Se vocês gostaram, peço a vocês, por gentileza, que ajude a gente aí, pessoal, dando um like, compartilhando esse vídeo com seus colegas, para ver se a gente consegue crescer um pouquinho esse canal, né? E a gente possa continuar compartilhando conhecimento com vocês. Beleza? Um forte abraço.